Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina Economia Política Clássica. Disciplina optativa, oferecida pelo Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, na Universidade de São Paulo. Essa, portanto, é a disciplina optativa REC 2401, oferecida excepcionalmente no formato online. Esta é a nossa 22ª videoaula, discorrendo ainda sobre o capítulo 3 do livro 1 de O Capital. Então, portanto, dando continuidade à última videoaula, iremos discorrer, continuar o desenvolvimento na análise e exposição didática deste capítulo do livro 1 de O Capital, intitulado O Dinheiro ou a Circulação das Mercadorias. Novamente, em algum ponto da exposição, eu indicarei uma questão que deverá ser respondida e encaminhada em uma semana. Vamos à videoaula? Vimos, na última videoaula, as funções básicas do dinheiro. Então, são duas funções, como medida de valor e como meio de circulação, meio de intermediação das trocas, o dinheiro se posicionando como intermediário entre as mercadorias, nesse circuito das mercadorias no mercado, nas trocas de mercado. Como vimos, este capítulo é dividido em alguns subitens. Vimos o subitem A, metamorfose das mercadorias. Subitem B, também já foi tratado, o curso do dinheiro. Nesta videoaula, o foco principal é o subitem C, a moeda, o signo do valor. Completando assim a descrição das funções básicas do dinheiro, e em seguida partiremos, ainda nesta videoaula, melhor dizendo, para a exposição do dinheiro na função de dinheiro. Vimos que Marx começa analisando o dinheiro a partir da mercadoria, que funciona como equivalente geral, e essa mercadoria, eleita como equivalente geral, adquire algumas particularidades corpóreas. Basicamente, ela é ouro. Tá? Então, esse meio monetário é dinheiro-ouro, esse é o formato. Tá? Marx diz que o dinheiro-ouro, em sociedade, apresenta duas figuras sociais. Tá? O dinheiro comparece na circulação da mercadoria, nesse formato de dinheiro-ouro, tá? Que pode ser o chamado bullião, ou seja, o ouro em barra. O próprio dinheiro assume uma dimensão monetária, ou, de uma maneira mais facilitada, como meio de troca, o dinheiro-ouro se apresenta na forma da moeda, ou seja, do ouro cunhado, né? Com todas as facilidades que nós já analisamos da cunhagem do ouro, que garante, a autenticidade, garante uma espécie de curso legal, tá, da moeda, garante a aceitação generalizada dela como intermediário de troca por compradores e vendedores. Tá? Quando a moeda ouro aparece no formato de ouro cunhado, ou seja, como moeda. Marx escreve, da função de dinheiro como meio circulante, surge sua figura de moeda. Então, a moeda, como ouro cunhado, ela é um instrumento que visa facilitar a circulação das mercadorias, tá? A moeda como meio circulante, circulando junto com as mercadorias e funcionando como intermediário nas trocas. Tá? Okay? Mas, para que ocorra a circulação de mercadorias, de uma maneira eficiente, é necessário que o ouro, nessa função de meio circulante, apresente certas estabilidades, certas propriedades, como a estabilidade. Tá? Okay? O ouro deve se apresentar como um meio de troca que atende a certas condições, tá? Que devem ser estáveis. Ok? Vamos ver nas palavras de Marx. Assim como a fixação do padrão de preços, a cunhagem é incumbência do Estado. Ora, então, o dinheiro-ouro como moeda passa
por um processo de cunhagem, que é a incumbência do Estado, ou seja, o ouro recebe uma espécie de selo do Estado. Tá? E o Estado fixa um padrão de preços. Não confunda o padrão de preços com o padrão de valor. É simplesmente o Estado determinando o poder monetário, né, determinando de uma maneira mais ou menos arbitrária que tantos gramas de ouro equivale a uma unidade monetária. Por exemplo, a uma libra, um pound, uma libra esterlina, ou $1, R$1, né? Não importa, né, o nome que a moeda recebe, tá? E não importa a paridade que essa moeda tenha com uma certa quantidade de ouro. Né? É importante que essa paridade se mantenha estável, conforme nós já analisamos e vamos continuar analisando sobre isso. Se o ouro vale, se a moeda vale 2 onças de ouro, ou 3, ou outro peso de ouro, isso é totalmente arbitrário, tá? É a maneira como a autoridade monetária define e expressa, tá, o padrão monetário do país. Tá? Incumbência do Estado, que estabelece esse padrão e trata de fundir o ouro e estabelecer o selo, né, ou seja, a marca, cunhar moedas. Basicamente é isso que se trata, a cunhagem de moeda. É disso que se trata. Portanto, cabe ao Estado fixar o padrão de preços. Ele escolhe determinado peso de ouro, né, e esse peso de ouro figura como uma unidade monetária que recebe um certo nome, né? Real, dólar, pound, libra esterlina, ou então áureo, para imaginar um nome genérico que nós estamos dando. Chama de áureo. Uma certa quantidade de ouro é uma unidade monetária denominada aqui, genericamente, de áureo. Tá? Ok? Então, o Estado recebe o ouro em barras, né? Funde esse ouro, cunha a moeda, associa um determinado padrão de preços a essa moeda. Tudo isso é a função do Estado como o criador, tá? E o defensor, digamos assim, tá? Da moeda metálica, tá? Do dinheiro áureo, intermediando as trocas, atuando como meio circulante nessa função de moeda garantida pelo Estado. Bom, o Estado consegue garantir a moeda nos seus mercados nacionais, dentro dos seus domínios políticos. Tá? No mercado internacional, as coisas ocorrem de uma maneira um pouco diferente. Tá? Um pouco diferente. Então, são esferas separadas. Então, Marx assinala nas palavras dele, né, divórcio entre as esferas internas ou nacionais de circulação das mercadorias e sua esfera geral, o mercado mundial. Tá? Então, tem a esfera em que as mercadorias circulam dentro das fronteiras nacionais, em que o dinheiro moeda, né, convertido, né, num padrão monetário nacional, tá, atua como instrumento supostamente eficiente na intermediação da troca entre as mercadorias. Isso na esfera interna, em que o Estado estabelece um padrão monetário do ouro, da prata, etc. Tá? Cada padrão monetário desse, escreve Marx, é como se a moeda vestisse, né, diversos uniformes nacionais. Tá? Quando a moeda circula no mercado internacional, aí se trata do mercado de câmbio que faz a conversão de uma moeda e outra. Né? Então, Marx disse que esses uniformes são desvestidos. Né? Ok? A moeda deve ser convertida em outra moeda para atuar no mercado nacional específico, onde essa moeda seja aceita como meio de circulação. Então, a moeda é utilizada na compra de outra moeda, tá, do país em que se irá intermediar, tá certo? Trocas de mercadorias. Então, ela precisa trocar de roupa quando vai de um mercado a outro. De um mercado nacional a outro. Então, o ouro, ele recebe diversas roupagens. Cada denominação monetária pode ser entendida como uma vestimenta do ouro. Escreve Marx, originalmente, moedas de ouro e barras de ouro diferenciam-se apenas pela gravação, pois o ouro é suscetível de passar constantemente de uma forma a outra. Então, o ouro se transforma em diferentes tipos de moeda, cada moeda garantida por uma autoridade monetária nacional. Tá? Então, o ouro pode sofrer diferentes gravações de acordo com a autoridade em questão.
o próprio ouro é suscetível de passar de uma forma a outra. Tá? Então, ele vai mudando de uma forma a outra, vai, digamos, mudando de vestido, tá? Sempre passando pelo cadinho, ou seja, pelo processo de derretimento e cunhagem de novas moedas. Então, o ouro está sempre passando pelos cadinhos, né, à mercê das autoridades nacionais e sendo transformada nas respectivas moedas. Escreve Marx. Na circulação, as moedas de ouro se desgastam, uma mais, outras menos. O nome do ouro e a substância do ouro, o conteúdo nominal e o conteúdo real, começam o seu processo de dissociação. Então, assim, a autoridade monetária estabelece um padrão monetário, né, e diz que esse padrão monetário equivale a uma certa quantidade de ouro, né, a um número de gramas de ouro, por exemplo, né, de onças de ouro. Ok? Bom, mas pode sofrer um processo de desgaste. Então, se uma libra esterlina antes valia, digamos, 32 gramas de ouro, pode ser que no próprio conteúdo da moeda, né, no conteúdo metálico da moeda, tenha-se uma quantidade menor de ouro, tá? Porque pode ser que haja um desgaste na quantidade de ouro, né, mantido o valor real do ouro, um desgaste no próprio valor da moeda, embora a moeda ainda signifique o mesmo preço na expressão monetária, né? Mas o valor, veja que Marx separa preço e valor, né? Mas o valor, né, embora o preço permaneça constante, o valor pode estar variando, porque a moeda pode estar passando por um processo de desgaste. Ela pode ter conteúdo metálico, conteúdo áureo, certo? Então, uma coisa é o nome do ouro, tá? Ou seja, a denominação monetária nacional, outra coisa é a substância do ouro, a quantidade de ouro associada a cada unidade monetária. Então, há uma dissociação gradual entre o conteúdo nominal e o conteúdo real da peça monetária da moeda. De início, uma libra peso, que é uma unidade de medida, é igual a uma libra monetária, é igual a um pound, chamado pound britânico, né? Mas essa equivalência entre libra peso e libra monetária, e o pound, pode ser destruída pelo próprio uso da moeda, na medida que o conteúdo metálico da moeda pode sofrer alteração. Pode sofrer alteração porque a própria autoridade monetária começa a cunhar moedas com menor conteúdo metálico, certo? Então, é possível que haja esse desgaste no próprio valor da moeda, embora a unidade monetária permaneça a mesma. Marx fala em atrito monetário, né? Cada uma dessas moedas nacionais desgastam-se, né, na medida em que elas são administradas e utilizadas nas esferas nacionais. E desgastam-se diferentemente, tá, em cada contexto nacional, para cada tipo específico de moeda. Logo, moedas de ouro de mesma denominação assumem valor desigual por terem pesos diferentes. Tá? Então, moedas de ouro, né, de mesma denominação, ou seja, a mesma expressão monetária, pode ter valor desigual porque podem ter diferentes quantidades de ouro, podem estar associadas a diferentes massas de ouro, tá? A diferentes gramas de ouro. Tá? Portanto, pode haver um processo de desgaste da moeda, né, associado a esse atrito monetário. Escreve Marx: o ouro como meio circulante diferencia-se do ouro como padrão de preços e, assim, deixa de ser também um equivalente verdadeiro das mercadorias cujos preços realiza. Né? Veja, uma coisa é o ouro como meio circulante, e nesse caso o ouro é apenas uma etapa na metamorfose do valor, que nós vimos isso na última videoaula, né? Ora se apresenta na forma de mercadoria, ora se apresenta na forma de dinheiro, né? E aqui no caso, esse dinheiro se torna um instrumento, né? Ele atua como moeda, que pode ter diferentes conteúdos metálicos, né? E o dinheiro, ele recebe um padrão de preços, um padrão monetário nacional, certo? Então, uma coisa é o ouro, né, como meio circulante, né, em que ele representa a equivalência de valores das mercadorias cambiadas. Outra coisa é o padrão de preço, que está sujeito, né, à flutuação do seu próprio valor. Né? Quando o preço, né,
flutua em termos de valor, obviamente ele deixa de ser o equivalente verdadeiro das mercadorias. Tá? Então ele faz isso, né, como preço, né? Ele representa o valor verdadeiro das mercadorias apenas de modo aproximado. Tá? Isso pode variar à medida que há mudança no conteúdo metálico da moeda. E aí, Marx, falando sobre isso, ele comenta, né, a história dessa desordem forma a história das moedas na Idade Média e dos tempos modernos até o século XVIII. Então, ele vê essa desordem, né, associada à mudança na convenção do padrão monetário, tá? Isso ocorre, né, na Idade Média, nos tempos modernos até o século XVIII, o século passado em relação a Marx. Escreve ele, a tendência naturalmente espontânea do processo de circulação de converter a essência áurea da moeda em aparência áurea passa a ser reconhecido pelas leis mais modernas. A essência áurea da moeda é a moeda, né, como sendo simplesmente um instrumento, né, que na verdade é a maneira, né, do dinheiro, né, intermediar as trocas, né, é o meio, né, é o mecanismo em que o dinheiro intermedia as trocas, tá? Intermedia ou intermedia as trocas, tá? Atuando como o intermediário entre as mercadorias. Tá? Então, o equivalente geral se fixou no ouro, tá certo? E aí, esse ouro é batizado, né, nos seus padrões monetários. Tá? Então, as leis modernas, elas tratam de estabelecer as denominações monetárias das várias moedas nacionais, que, na verdade, é um instrumento do dinheiro. Tá? A moeda, ela tenta equiparar as mercadorias em termos do verdadeiro fundamento social delas, tá certo? Que é o valor. Tá? Okay? E o ouro é importante aí como sendo uma forma do valor, certo? O valor que na metamorfose entre mercadoria e dinheiro se apresenta aí como dinheiro nessa etapa. Tá? Apropriadas, convenientes do ouro, e esse ouro recebe esses batismos, tá? E aí tem a forma preço, né, que pode representar uma certa desordem, no sentido de que ela flutua, né, não representando sempre o mesmo padrão de valor. Ok? Então, na tentativa, né, de resgatar, né, o padrão de valor, né, de combater essa instabilidade no valor da moeda, as autoridades nacionais estão sempre refundindo as moedas, né, sempre procurando acertar o seu peso com a sua denominação. Tá? Ora, dando menos conteúdo metálico nas moedas nacionais, nas expressões monetárias nacionais, ou quando há uma perda significativa desse conteúdo metálico, aumentando esse conteúdo. Tá? Sempre procurando acertar o peso com a denominação monetária. Então, as leis modernas reconhecem o grau de perda metálica que torna a peça de ouro incapaz de circular ou a desmonetiza. Então, na medida que a peça de ouro, né, no caso, na forma de moeda, né, se verifica uma perda metálica, ou seja, reduz o conteúdo metálico dela, tá, ocorre o que Marx chama de processo de desmonetização, o que torna a moeda menos eficiente, tá certo? Na sua função, né, de atuar como intermediário das trocas. Tá? Então, é preciso cuidado, né, com o fenômeno da perda metálica na moeda, porque isso a torna menos eficiente como meio de troca. Ok? Então, é importante algumas estratégias, né, para evitar esse inconveniente, essa perda de conteúdo metálico. Nesse sentido, Marx fala de uma solução. Se o próprio curso do dinheiro dissocia o conteúdo real do conteúdo nominal da moeda, sua existência metálica de sua existência funcional, ele já contém de modo latente a possibilidade de substituir dinheiro metálico, em sua função de moeda, por senhas de outro material ou por símbolos. Tá? Então, como há essa liberdade do dinheiro, ou seja, da expressão monetária do dinheiro ouro,
né? Inclusive alterando o conteúdo metálico dele, alterando o conteúdo de valor. Então, significa que essas moedas com diferentes graus de adulteração, diferentes graus de conteúdo metálico, pode ser utilizada, substituída por um outro instrumento de troca. Tá? Então, o dinheiro metálico pode ser substituído por senhas, tá? Por senhas em papel, tá? Por outro material, por metais menos nobres, ou simplesmente por símbolos, tá? Que poderia ser, por exemplo, o valor numérico, né, da conta bancária de um sujeito, sendo que não há nada material, apenas um visor no computador que diz quanto o indivíduo tem na conta corrente dele. Tá? Então, simplesmente, aí é a função, tá certo? Da moeda, tá? Em termos de preço, em termos de expressar um conteúdo monetário, conteúdo nominal de moeda. Tá? Aí se fala da existência funcional da moeda. Tá? Essa existência se descola do conteúdo monetário dela. Então a moeda aí é substituída por dinheiro, papel ou por símbolos. Aí aparecem essas senhas, que são esses símbolos, tipicamente dinheiro, papel. As moedas senhas eram feitas de início de metais menos nobres, como a prata, o cobre, etc., até que o instrumento passou a ser não metálico. Né? Escreve Marx, essas moedas menos nobres, elas substituem o ouro naqueles setores da circulação de mercadorias em que a moeda circula com maior rapidez e, portanto, desgasta-se mais rapidamente, isto é, onde as compras e as vendas sucedem incessantemente em pequenas proporções. Então, de início, a substituição da moeda como dinheiro-ouro, né, dessa moeda metálica nobre, por metais menos nobres, ocorreram para moedas, né, que representam menores valores, né, moedas que se desgastam mais, tá certo? Compras e vendas envolvidas em pequenas proporções, e, portanto, em pequenos valores, etc. Com o tempo, né, essas moedas metais menos nobres também foram sendo substituídas, agora por senhas de papel. Escreve Marx, o conteúdo metálico das senhas de prata e cobre é determinado de forma arbitrária pela lei. Então, de início, ainda pensando nas moedas menos nobres, né, metais menos nobres, como prata e cobre, como tendo um conteúdo metálico determinado de forma arbitrária pela lei, que é quando a autoridade monetária, por exemplo, estabelece a paridade ou o preço relativo entre a prata e o ouro, entre o cobre e a prata. E isso é arbitrário, isso é determinado pela lei. Você tem um sistema bimetálico ou multimetálico, tá certo? E aí é necessário estabelecer a proporção entre os diferentes metais e a própria lei pode fazê-lo, a própria autoridade monetária pode fazê-lo de uma maneira arbitrária. Escreve Marx, a sua função monetária torna-se, de fato, totalmente independente de seu peso, isso é, de todo o valor. Então, nota-se, né, nessas moedas metálicas de metais inferiores, cuja paridade com ouro é estabelecida de forma arbitrária, que quando se pensa na função monetária da moeda, nota-se que ela atua nesse sentido de modo realmente independente do seu peso, do seu conteúdo em ouro, né, ou seja, de todo o valor. A função monetária da moeda, ela pode ser despregada, digamos assim, do seu conteúdo de valor, do seu conteúdo áureo. Escreve Marx, coisas relativamente sem valor, bilhetes de papel, podem, portanto, funcionar em seu lugar como moeda. Então, papel-moeda, o que Marx chama de bilhetes de papel, na verdade, papel-moeda, né, acabam funcionando, né, nessa função, certo? Nesse aspecto. Né? Note que não substitui o dinheiro em todos os aspectos, mas o dinheiro, como meio circulante, acaba essa função podendo ser exercida por um outro meio. Né? Não precisa ser por moeda metálica de cunhagem oficial, pode ser simplesmente um selo em papel, tá? Um bilhete de papel representante desse valor, que é que expressa um preço. Então, aí é o aspecto do símbolo e da fidúcia, né? Quer dizer, é o meio circulante que é aceito por uma questão de fé, né? De fidúcia, né? Porque é curso forçado e tem a garantia da lei. Tá? Portanto, entra em esfera na circulação mercantil a confiança que a moeda simbólica represente valor tanto quanto a moeda metálica. Existe a confiança, existe uma promessa
do poder monetário, né, do próprio Estado, né, de que esse bilhete de papel encarna, tá certo? O valor, tá? Que ele pode ser, digamos, a metamorfose do valor, tanto quanto a moeda metálica. Escreve Marx nesse sentido. Nas senhas metálicas de dinheiro, o caráter puramente simbólico ainda está, em certa medida, oculto. Na moeda papel, revela-se plenamente. Tá? Enquanto ainda é moeda, em ouro, que pode ser adulterado, ou em prata, em cobre, o caráter simbólico ainda não fica totalmente evidente. Mas na moeda papel, que obviamente não tem o fato de ser curso forçado e garantido pela autoridade monetária, não tem nenhum valor intrínseco. Tá? Portanto, nesse caso, o caráter puramente simbólico, né, do dinheiro, né, ou da moeda como instrumento de troca, tá certo? Fica bastante evidente. Nesse ponto da videoaula, vamos enunciar a questão. Até que ponto o dinheiro papel funciona como representante do ouro? Esta é a questão. Bom, continuando a exposição, e meio que atacando essa questão, então o dinheiro papel entra como substituto. Ele aparece na circulação, é um substituto do dinheiro ouro, mas um substituto limitado. Não substitui plenamente o dinheiro ouro. Até porque ele entra na função preço. E a gente sabe que a função preço, ela oscila do ponto de vista do valor. Né? Nem sempre a mesma expressão monetária corresponde ao mesmo valor. Né? Porque assim como o ouro, como a moeda metálica pode ser adulterada no seu conteúdo metálico, o dinheiro papel pode ser, entre aspas, adulterado, que é quando se injeta uma quantidade maior de dinheiro papel do que aquela que deve ser absorvida na esfera da circulação. Escreve Marx, trata-se aqui apenas de moeda papel do Estado com curso forçado. Essa moeda origina-se diretamente do curso metálico. Então, veja, o curso metálico, ele surge do curso das mercadorias, né? As mercadorias é que elege uma delas como sendo equivalente geral, então as mercadorias circulam, fazem a moeda surgir e a moeda circular. Como a moeda circula, disso aparece, na sua função de meio circulante, ela pode ser substituída por dinheiro papel. Tá? Então, do curso metálico, aparece o curso do dinheiro papel, da moeda papel do Estado. Na última sessão sobre o dinheiro, Marx já começa a falar do meio de pagamento, dinheiro como meio de pagamento. Tá? E a gente vai discorrer ainda sobre isso, aqui já está entrando na função do dinheiro como dinheiro. Aí não é o dinheiro que facilita a circulação das mercadorias, mas é o dinheiro que se serve, né, que se beneficia da circulação do dinheiro, é o dinheiro como meio de pagamento. Tá? Que pode ser uma expressão monetária, né, o valor monetário de uma dívida, a dívida é de tantos R$1.000, né, então dinheiro, e a dívida deve ser saldada, né, apresentando lá na boca do caixa um volume de dinheiro, aí o dinheiro tem que aparecer fisicamente, o ouro, ou mesmo dinheiro papel, mas tem que estar presente fisicamente, para honrar dívidas, tá certo? E o indivíduo pode dispor de recursos monetários por meio de operações de crédito. Né? A dívida é uma operação de crédito. Né? O indivíduo possui em mãos, né? Quando ele contrai uma dívida, ele possui em mãos uma quantidade de dinheiro que se apresenta aí fisicamente, tá? E depois ele tem que honrar, tá? Conseguindo de alguma forma, né, captar no mercado esse dinheiro e apresentar esse dinheiro como meio de pagamento. Então, veja que o dinheiro, ele implica, né, nessa função de meio de pagamento, tá, surge dessa função as operações de crédito. Sobre essas operações, ou sobre o aparecimento do dinheiro de crédito, Marx diz o seguinte: esse dinheiro, o dinheiro de crédito, pressupõe, ao contrário, relações que, do ponto de vista da circulação simples da mercadoria, ainda não são inteiramente desconhecidas. Então, o dinheiro de crédito ainda não pode ser percebida na circulação simples de mercadoria. Porque aí o dinheiro D, né, ele simplesmente é um intermediário entre a mercadoria M e a mercadoria M', ele é fruto de um ato de venda, tá certo? E ele é utilizado para um ato de compra, é simplesmente a sequência venda, compra, aparece num certo lapso de tempo o dinheiro.
né, produto da venda, que depois vai sancionar a compra, que vai ser alienado para a compra. Tá certo? Aí não se percebe ainda a função de crédito, né? Porque veja que na circulação simples, ele tem que vender para comprar, né? Tá certo? Quando aparece o dinheiro meio de pagamento na função crédito, o indivíduo tem que não vender para comprar, mas tem que se endividar para comprar. Tá? É um outro processo. Voltando, então, a esse bilhete papel, né, ou dinheiro como papel moeda, Marx escreve, né, bilhetes de papel passam a ser lançados de fora pelo Estado no processo de circulação. Então, quem emite, né, quem fabrica esses dinheiros de papel, né, na Casa da Moeda, né, que tem um desenho, aparece um bicho lá, o famoso cachorro magro, que é o nosso lobo-guará, tá certo? E aparece aí o dinheiro nas suas várias denominações monetárias, nos seus desenhos, né, na sua confecção. Quem faz isso e lança no mercado é o Estado. Certo? Quanto o Estado pode lançar? Né, já que ele tem um controle sobre a Casa da Moeda, né, o Estado, o governo central, né, quanto ele pode lançar isso? Será que ele pode lançar tanto papel moeda quanto ele queira? Né? Escreve Marx, na medida em que realmente circulam em lugar da soma de ouro, da mesma denominação, refletem-se em seu movimento apenas as leis do próprio curso do dinheiro. Então, tem que observar, né, as mercadorias, os valores da mercadoria, a quantidade de mercadoria que circula, a necessidade de ouro para essa circulação da mercadoria, né, que nós vimos na última videoaula, né, dado o valor das mercadorias que circulam, e dada também a velocidade de circulação, etc., tá certo? Se determina uma quantidade de dinheiro que deve ser absorvida na esfera da circulação. Né? É claro que depois se tem a expressão monetária, né, desse dinheiro, e depois se tem o instrumento da moeda, que pode ser a moeda metálica, né, com seus diferentes graus de desgaste, ou o bilhete de papel, né, a moeda papel. O que o Marx está dizendo é que essa moeda papel funciona bem quando a quantidade que é injetada na esfera da circulação corresponde à quantidade efetiva de valores que estão sendo transacionados. Quando se injeta mais moeda do que esses valores, é claro que o valor unitário da moeda vai ficando cada vez menor, ou seja, a própria moeda vai se desvalorizando. Né? Isso pode ser feito rodando as máquinas da Casa da Moeda, injetando mais moeda papel no mercado, ou adulterando o conteúdo metálico das moedas metálicas. Marx escreve, né, uma lei específica da circulação do papel somente pode originar-se de sua relação de representatividade do ouro. O que ele está dizendo nessa passagem simplesmente é, dada a quantidade de valores, né, que Marx sempre parte do valor. Né, tá? Se esse valor existe ou não, se esse é conceito científico, isso é uma outra coisa, mas o Marx é um outro aspecto que a gente pode, no futuro, discutir. Tá? Mas o Marx, ele faz todo o fundamento, né, do processo de mercado, da circulação, todo o processo ele faz a partir da observação do valor, né, do valor das mercadorias que estão sendo transacionadas. Então, a circulação do papel tem uma relação com o valor das mercadorias. E isso opera como uma lei da circulação do papel. Escreve ele, e a lei é simplesmente esta, que a emissão de moeda papel deve limitar-se à quantidade na qual o ouro, simbolicamente por ela representado, realmente teria de circular. Tá? Então, o ouro circula na quantidade que deve ser absorvida, né, na esfera da troca das mercadorias, na esfera onde as mercadorias circulam, e quando se substitui o ouro, né, nas suas expressões monetárias, pelo papel moeda, a papel moeda deve ser injetada, né, quer dizer, deve comparecer ao mercado numa certa quantidade que corresponde ao valor, que corresponde ao ouro que estaria presente, né, no caso de moeda de ouro, né, a quantidade de moeda metálica que estaria presente na esfera da circulação. Tá? Então, deve haver um equilíbrio, né, entre a injeção de papel moeda e o que estaria no mercado, né, como alternativa, né, na forma de moeda de ouro. Mas Marx diz, né, o sistema econômico é um sistema complexo, em permanente processo de flutuação, e isso tem consequências.
Então, sempre as autoridades monetárias injetam a quantidade de papel moeda que corresponde à quantidade de ouro. Na forma moeda ouro, nem sempre o valor da moeda permanece constante, né? O próprio valor do ouro, até o valor do ouro está sujeito à flutuação, né? Porque a quantidade de trabalho, né, substância social também pode variar. Ou seja, tudo ocorre por meio dessas flutuações. Marx escreve: é claro que a quantidade de ouro que a esfera da circulação pode absorver oscila continuamente acima ou abaixo de determinado nível. Também essa quantidade que pode ser absorvida. Por quê? O valor do ouro flutua, o valor das próprias mercadorias flutua, a velocidade com que o ouro circula nas trocas flutua também, o volume de mercadorias pode variar. Então, essa quantidade que a esfera da circulação absorve é algo que oscila continuamente, tá? E aqui Marx sempre tem essa ideia, né? Tem um nível médio e a oscilação ocorre em torno desse nível médio. Esse nível médio é que Marx sempre pensa em termos de um equilíbrio intertemporal, tá certo? Até um equilíbrio estacionário. Não necessariamente estacionário, mas um equilíbrio intertemporal. Então, essa quantidade de ouro pode ser absorvida na esfera de circulação, que ora demanda mais ouro, ora demanda menos ouro, e essa injeção metálica pode ser substituída pela colocação de dinheiro papel no mercado. Marx escreve: se hoje todos os canais de circulação são preenchidos com moeda papel em grau pleno de sua capacidade de absorção de dinheiro, amanhã, em virtude das oscilações na circulação de mercadorias, eles podem estar cheios demais. Tá? Então, se hoje existe uma quantidade ideal de moeda papel circulando junto com as mercadorias, ou seja, em grau pleno, né, se foi transferido, injetado no mercado, né, todo o dinheiro papel necessário, né, de forma a saturar esse mercado, né, ou seja, preencher esse mercado em grau pleno, tá, atender a toda a demanda, né, de absorção de dinheiro na esfera de circulação, alguma mudança no fundamento real, né, por exemplo, oscilação na circulação das mercadorias, na velocidade de circulação ou na entrada de mercadorias desse mercado, pode fazer com que ele passe a estar cheio demais, ou seja, a quantidade de moeda aí pode ser de moeda papel, tá, de dinheiro papel, melhor dizendo, pode estar excessiva. Tá? Então, note que esses níveis adequados de injeção de papel moeda, eles variam, tá, ao longo do tempo, na medida que algum fundamento real da economia se altera. Quando há uma desmedida do dinheiro, ou seja, excesso de dinheiro papel nessa economia, tá, ou alteração das moedas metálicas, isso provoca inflação. Tá? Marx diz, né, quando há dinheiro papel em excesso, perde-se, então, todas as medidas. Então, a perda da medida é a inflação, a perda da medida do valor, né? Essa corrida dos preços está associada à perda da medida do valor. Então, se a quantidade de dinheiro papel ultrapassa a quantidade de ouro necessária à circulação, né, isso é determinado pelas leis do valor, que ele já analisou, então ocorre o risco do chamado descrédito geral, que implica num processo inflacionário. Desvalorização do papel moeda, etc., tá certo? Que implica num processo inflacionário. Vejamos algumas passagens em que Marx escreve a esse respeito. A moeda papel é o signo de ouro ou signo de dinheiro. Tá? Então, a moeda papel apenas comparece nessa função do dinheiro, como signo, né? Signo do ouro. Tá? Escreve Marx: sua relação com os valores mercantis consiste apenas em que estes estão expressos idealmente nas mesmas quantidades de ouro que são representadas simbólica e sensivelmente pelo papel. Tá? Então, os valores têm uma correspondência, os valores das mercadorias transacionadas, os valores mercantis têm uma correspondência em ouro. Tá? O ouro é expresso num padrão monetário e esse padrão é representado simbolicamente, né, e sensivelmente, materialmente, pela presença do dinheiro papel. Escreve Marx: somente na medida em que representa quantidades de ouro, que são também, como todas as quantidades de mercadorias, quantidades de valor, a moeda é signo de valor. Tá? Então, a moeda é signo de valor como representante do valor, como representante de quantidades de valores, tá certo? Ok? Idealmente, quantidades de ouro, né? Marx sempre associa o ouro com a melhor medida do valor, né? Então, quando a moeda comparece, né? No caso, dinheiro papel, comparece
no mercado como signo do valor, como representante do valor, ela cumpre sua função. Marx escreve, pergunta-se, finalmente, por que o ouro pode ser substituído por meros signos de si mesmo sem valor? Como que o ouro pode circular na forma de um papel que em si mesmo não tem valor? Marx vai aprofundar e vai explicar exatamente a funcionalidade do dinheiro-papel. Ele começa com uma analogia, né? O rei, numa monarquia, pode ser substituído em certas funções por figuras oficiais. O rei julga, mas na prática, quem julga é o juiz. O rei tem um poder de coletar impostos, mas na prática quem coleta são os coletores. Então, são funções da monarquia, né, que são substituídas por figuras oficiais. Da mesma forma, né, o dinheiro tem várias funções. A função dele como meio circulante é que é substituído pelo papel moeda. Tá? Então, tanto no caso do dinheiro como no caso do rei, o substituto é sempre um substituto funcional. Tá? Então, o papel moeda substitui o valor, né, no caso o ouro, que é o representante do valor, que é a substância do valor, né, tá? Que é a substância material de uma outra substância. O próprio valor é a substância social, que é o trabalho abstrato, e a correspondente material dessa substância é a substância áurea, né, é o ouro que comparece. Né? Aí o ouro, né, o dinheiro ouro tem várias funções. Uma dessas funções é de meio circulante, e aí tem uma substituição funcional. Como já foi visto, diz Marx, o ouro é somente substituído na medida em que, em sua função como meio circulante, é isolado ou tornado autônomo. Então, se isola ou torna autônoma uma função dentre as outras, né, dentre as outras quatro, então temos 4 funções, uma entre 4, né, uma dessas funções, né, do dinheiro como meio circulante, se torna autônoma, tá, e é substituída pelo papel moeda. Tá? Então, o papel moeda é um substituto do dinheiro nessa função, tornada autônoma, de funcionar como meio circulante. Então, é aí que aparece o papel moeda, a partir do processo em que se isola uma das funções do dinheiro. Então, a substituição da moeda ouro pelo papel moeda é um fenômeno emergente na circulação de mercadorias. Sempre surge a partir da circulação de mercadorias. Né? Assim como o próprio dinheiro, a moeda, etc., são fenômenos emergentes na circulação da mercadoria, também o papel moeda aparece nessa circulação. Escreve Marx. A moeda papel reside constantemente na esfera da circulação, funciona continuamente como meio circulante e existe, portanto, exclusivamente como portadora dessa função. Então, a moeda papel, ela tem essa função básica, é o meio circulante, ela é portadora dessa função. Tá? Então, por exemplo, a moeda papel, ela não funciona muito bem para se formar um pecúlio, como entesouramento, né? A função reserva de valor, porque a moeda papel pode ser corrida pela inflação, por exemplo. Então, ela não participa bem, ela não atua bem nessa função. Né? Onde a moeda papel atua, e ela foi criada para isso, é na circulação, tá? Para efetuar pagamentos, compras e vendas. Né? Então, esse é o papel, essa função de meio circulante, e a partir dessa função específica do dinheiro, tá certo? É que se introduz o mecanismo do dinheiro-papel, a função associada a essa função específica. Então, a existência da moeda papel, tá certo? Ela é funcional. Escreve Marx. Sua existência funcional absorve, por assim dizer, sua existência material. Então, a existência material é para cumprir uma função, nesse sentido que absorve a existência material. Né, a função de meio circulante. E completa Marx. A representação autônoma do valor de troca da mercadoria é aqui apenas um fenômeno efêmero. É substituída de imediato por outra mercadoria. Por isso, basta que o dinheiro exista apenas de forma simbólica num processo em que o faz passar continuamente de mão em mão. Tá? Porque o dinheiro aí é um intermediário, mas ele vai ser trocado por mercadoria. Tá? Ele é obtido a partir de um ato de venda, mas que imediatamente se transforma num ato de compra. Então, o dinheiro é simplesmente um elo entre uma mercadoria e outra. Tá? É algo que tem uma existência efêmera. Né? Ele cumpre essa função e sai da circulação. E aí vai injetado na circulação novamente, para novamente efetuar essa mesma função, intermediando dois outros pares de mercadoria. Certo? Então, o dinheiro é algo que passa, o dinheiro papel é algo que simplesmente serve para passar de mão em mão, fica circulando junto com as mercadorias e fica sancionando diversos atos de compra e venda.
Tá? Então, nesse sentido, é um fenômeno efêmero. Note que o papel moeda, e a moeda em geral, tem uma existência apenas funcional, funciona aí apenas como meio circulante. Para que o dinheiro e o dinheiro papel em especial, que nós estamos analisando, possa funcionar como meio de circulação, tá? Ele não precisa ter necessariamente a função de reserva de valor. Tá? Mas até esse momento, né, a gente associa, né, a funcionalidade, né, do dinheiro papel como meio de circulação, né, com o fato dele funcionar como reserva de valor. Tá? Mas isso vai ser depois considerado por Marx. Mas note que o papel, né, do dinheiro nessas várias expressões, né, como reserva de valor, é bastante imperfeito, né? Porque o dinheiro papel está sujeito a uma forte desvalorização do seu próprio valor, portanto, ele não é uma reserva confiável de valor. Tá? Como meio de circulação, ele funciona plenamente, né? Ele realiza todas as suas capacidades. Tá? Mas note que o dinheiro como meio de circulação pode ser que ele pare, né? Quer dizer, um ato de compra um ato de venda pode não se transformar imediatamente num ato de compra. O dinheiro obtido com a venda da mercadoria pode não sancionar a compra de uma outra mercadoria, ele pode estacionar, pode ficar aí por um certo tempo. Né? Então, quando ele estaciona, quando ele fica parado o dinheiro, pode ser que ele se transforme num pecúlio, numa poupança, pode ser que ele seja acumulado. Então, na medida que o dinheiro, mesmo nessa expressão de dinheiro papel, né, passa a ser acumulado, aí ele vai atuar como reserva de valor, embora o faça de uma maneira não muito precisa. Certo? Então, essa não é a função principal do dinheiro papel, embora ele possa vir a desempenhar essa. A função dele é simplesmente de intermediário de trocas de meio circulante. Marx escreve, esse curso forçado pelo Estado ocorre somente dentro das fronteiras de uma comunidade ou na esfera interna de circulação. O Estado só pode obrigar, né, o papel moeda a circular dentro dos seus domínios políticos. Mas somente aqui, ou seja, na esfera interna de circulação, o dinheiro é reduzido totalmente à sua função de meio circulante ou de moeda. Tá? Então, o dinheiro, pensado dessa maneira, tá, que pode ser expresso por várias formas de moeda ou por papel moeda, ele está associado à função de meio circulante. Tá? É o dinheiro na sua função de moeda que nós estamos discorrendo nessa exposição. Okay? Então, o papel moeda, ele funciona como meio de circulação dentro das fronteiras de um Estado nacional. Ele não funciona plenamente como meio de circulação em outros países. Né? Aí tem que passar pelo mercado de câmbio. Tem que ser convertido em outra moeda. Tá? Okay? Então, não há, no esquema de Marx, nenhum dinheiro papel que seja de curso internacional e que funcione como reserva internacional. A única forma de reserva internacional aqui é na forma de ouro, né? Ou de metais, pode ser em prata, etc. Tá? Não é reserva internacional na forma de papel moeda. Ao contrário do que passou a prevalecer na economia mundial a partir da Segunda Guerra Mundial, com a aceitação do dólar, né, como moeda de curso internacional. Não havia essa figura que o dólar passou a representar na época de Marx. E nem a libra esterlina, embora a Inglaterra fosse a grande potência econômica e financeira da época, nem a libra esterlina funcionava como moeda de curso internacional, tá? Como reserva internacional. Era ouro mesmo. Algumas observações importantes antes da gente avançar, né, na análise desse capítulo. Né? Veja que Marx está discorrendo sobre um modelo puro de capitalismo concorrencial. Tá? É um modelo de mercado, tá? Onde a troca ocorre sobre as leis da concorrência. Tá? Ele não analisa outras estruturas de mercado, ele não está vendo o efeito do oligopólio, do monopólio, etc. Tá? Não considera a atuação do Estado no controle do mercado. O Estado só entrou aqui como sendo a autoridade monetária que injeta moeda na economia, que injeta papel moeda, não tem outra atuação. Tá? Ou seja, eu tenho um sistema monetário, o sistema monetário descrito nesse modelo de Marx é bastante simples, né? E a gente sabe que o sistema monetário vai se tornar muito complexo no século XX. Vimos, portanto, as funções básicas do dinheiro como medida do valor e como meio de circulação, tá? Inclusive analisando a moeda, o papel moeda, etc. Vamos
desse ponto em diante, avançar na exposição do capítulo 3, né, discorrendo sobre as funções próprias da moeda, ou do dinheiro, né, ou as funções do dinheiro como dinheiro. Tá? Então, o dinheiro pode ser usado como entesouramento, como meio de pagamento, como dinheiro mundial. Marx vai discorrer sobre esses 3 aspectos. Né? Entesouramento, ou seja, o dinheiro como reserva de valor, meio de pagamentos, o dinheiro para honrar contratos, e dinheiro mundial para as trocas internacionais. Então, Marx vai discorrer sobre esses 3 aspectos associados das funções próprias do dinheiro, dinheiro como dinheiro. Então, vimos as funções básicas, né, em que o dinheiro serve à circulação. Né, o dinheiro é um fim para uma outra coisa, ou seja, fazer as mercadorias circulares. Tá? Na função medida de valor, ele atua idealmente, ele não precisa comparecer fisicamente. Na função de meio de circulação, ele deve atuar corporalmente, na forma de ouro ou na forma de papel moeda. Mas, de qualquer maneira, atua corporalmente como meio de circulação. Nas funções do dinheiro como dinheiro, ou nas chamadas funções próprias, ele não vai servir à circulação, mas ele se serve da circulação. O dinheiro passa a ser um fim em si mesmo. Tá? Na função de reserva de valor, ou seja, de entesouramento, dinheiro como tesouro, ele tem que atuar corporalmente, é um acúmulo físico. Tá? Na função de meio de pagamento, ele atua idealmente. Ele é uma expressão monetária. Tá certo? Que eventualmente deve comparecer para sancionar contratos. Mas na expressão da dívida, quer dizer, a descrição quantitativa da dívida ocorre por uma expressão monetária, sem que o dinheiro compareça fisicamente, né, na avaliação da dívida, apenas, eventualmente, ele pode comparecer para sancionar, para saldar as dívidas. Dando início a essas sessões, esses subitens, melhor dizendo, né, que tratam do dinheiro como dinheiro, Marx menciona que o dinheiro como dinheiro está fixado como figura de valor exclusiva ou única existência adequada do valor de troca perante todas as demais mercadorias enquanto simples valores de uso. Então, aí, a gente vê o dinheiro no seu papel pleno de equivalente, de forma equivalente geral de todas as mercadorias. Tá? Então, enquanto as mercadorias têm os seus valores de uso, tá? O dinheiro aí, ele se apresenta como valor de troca universal. Né? Forma que é permutável pelo todo mundo da mercadoria, tá? O dinheiro que interessa mais pelo seu valor do que pelo seu valor de uso, tá? Mas que possibilita acesso ao valor de uso de todas as mercadorias, então Marx chama isso de figura de valor exclusiva. Tá? O dinheiro se destaca das outras mercadorias, ele não tem um papel de qualquer mercadoria comum, tá? Ele se sobrepõe às outras mercadorias e ele passa a ser o representante universal do valor de qualquer mercadoria. Tá? É esse representante universal de valor que é acumulado, que entra como reserva ou na constituição de tesouros monetários. Veja que o dinheiro utilizado como meio circulante, ele pode, em algum momento, deixar de cumprir a sua função, ou seja, o dinheiro obtido com a venda pode não ser utilizado na compra. Então, a gente diz que aí, no processo de circulação de mercadoria e dinheiro, o dinheiro pode parar. Marx diz, né, o ciclo contínuo das duas metamorfoses contrapostas da mercadoria, a rotação fluida de compra e venda, revela-se no infatigável curso do dinheiro ou em sua função de perpétuo mobile da circulação. Então, enquanto o dinheiro está sempre na circulação, ele tem um curso infatigável. Tá? Ele é um motor perpétuo, né? Um motor que funciona sem energia, um motor que funciona por conta própria da circulação, né? Um perpétuo mobile. Né? Não há nenhum motor que funciona como perpétuo mobile, né? Entre os motores físicos reais, mas o dinheiro atuaria aí na circulação como um modo perpétuo, tá certo? Que está sempre facilitando a circulação das mercadorias de uma maneira infatigável, incansável. Escreve Marx, o dinheiro imobiliza-se ou transforma-se de imóvel em imóvel, de moeda em dinheiro, assim que se interrompa a série de metamorfoses e a venda não se completa com a compra seguinte. Então, quando a venda não se transforma na compra seguinte, aí o dinheiro congela. Tá? Aí ele não tem mais a função de moeda, porque não está intervindo da troca, ele é o dinheiro. Tá? O dinheiro como fim em si mesmo.
tá? É um dinheiro que não vai mais, ele é fruto de uma metamorfose, né, da mercadoria que se transformou nele, mas ele não vai se transformar numa nova mercadoria. Tá? Então ele não tem mais o papel de moeda de troca, ele é simplesmente dinheiro. Tá? É isso que nós estamos analisando, é a função do dinheiro em si mesmo, não o dinheiro como um facilitador de trocas. Então, os próprios indivíduos, né, cientes desse papel do dinheiro como dinheiro, podem começar a acumular. Então, eles vão retendo para si, tá certo? Esse padrão de valor social. Eles vão acumulando esse poder social, né? Acumulam valor na forma de um tesouramento do dinheiro. Escreve Marx: com o desenvolvimento da circulação de mercadorias, desenvolve-se a necessidade e a paixão de fixar o produto da primeira metamorfose, a forma modificada da mercadoria ou sua crisálida áurea. Então, o entesouramento é o acúmulo da crisálida áurea, é o acúmulo do valor, né? E qual é a origem desse valor? Na circulação. Tá? Onde está o valor, em última instância? Está nas próprias mercadorias. Mercadorias têm valor, porque são produzidas, é trabalho abstrato, tá certo? O dinheiro é representante do valor, né? Então, acumular dinheiro é acumular o valor das mercadorias. Então, é interessante isso, né? Que essa substância social, que ela não é física, inclusive, ela acaba sendo acumulada fisicamente na forma do dinheiro, porque o dinheiro é representante, né? A crisálida áurea, a crisálida de valor, tá certo? Do mundo das mercadorias. Então, acumular dinheiro é acumular um valor, né? Como substância social produzido no mundo das mercadorias. Então, de simples intermediação do metabolismo, essa mudança de forma torna o dinheiro fim em si mesmo. Então, o dinheiro, ao invés de ser utilizado como moeda, como senha de acesso ao mundo das mercadorias, ao usufruto das mercadorias, ele se transforma num fim em si mesmo. Tá? Então, as pessoas buscam acumular o dinheiro, tá certo? Simplesmente para acumular riqueza, ok? Acumular esse poder social, né? Esse poder de reter o valor sem usufruto das mercadorias, o valor que não é metamorfoseado em mercado, mas pode vir a ser, evidentemente. Portanto, é o representante universal da riqueza, simboliza a riqueza, mais do que consumo ou mercadoria. Marx escreve comparando isso que ocorre no mundo do capitalismo que ocorria nos mundos antigos, né? No começo histórico da circulação de mercadorias, apenas o excesso de valores de uso converte-se em dinheiro. Então, quando a pessoa já está satisfeita, né, já teve todo o valor de uso, né, necessário para atender necessidades, então ela acumula um excesso de dinheiro para eventualmente poder atender valor de uso num outro momento, no momento de escassez, no momento de vacas magras, né? Ouro e prata tornam-se por si mesmos expressões sociais do excedente ou da riqueza. Então, quando há excesso de riqueza, no sentido de que se atendeu todo o consumo, e aí se faz uma poupança previdente para a época de vacas magras, o entesouramento, o acúmulo de ouro e prata, era simplesmente expressões sociais da existência desse excedente de riqueza. Essa forma ingênua de entesouramento interniza-se naqueles povos em que o modo de produção tradicional e orientado à autossubsistência corresponde a um círculo de necessidades fortemente delimitados. Tá? Então, o círculo de necessidades está delimitado, né? Simplesmente o acúmulo de dinheiro é para depois enfrentar um período de menos pujança econômica. Então, o dinheiro aí é uma poupança, tá certo? Né? Que vai ser utilizada, tá certo? Né, quando for requerida para atender às suas necessidades. Então, o acúmulo de dinheiro está associado à administração do atendimento de necessidades ao longo do tempo. Tá? Essa é a forma antiga do entesouramento. A forma moderna, Marx escreve a respeito dela. Com a produção de mercadorias mais desenvolvida, ou seja, na forma moderna, cada produtor de mercadorias tende a assegurar-se o nervo rerum, ou penhor social. Então, aí, os produtores de mercadorias são os que colocam a mercadoria no mercado, que têm acesso ao dinheiro. O dinheiro passa a ser um penhor social, uma segurança, né? Um símbolo de enriquecimento. Então, o dinheiro passa a ser aí, nesse caso, uma maneira de adquirir poder econômico. Né? Então, o nervo rerum, né? Assegurar o cerne da vida social. Né? Okay? O penhor social, né? A garantia, a segurança que se obtém na esfera da sociedade, né? É o poder da riqueza. Tá? O dinheiro é acumulado como símbolo do poder da riqueza, como garantia,
né, de atendimento da necessidade, como uma maneira de um poder sobre a sociedade, o poder de mobilizar as pessoas, de mobilizar trabalho. Nesse sentido, é um penhor social. Marx escreve, né, para comprar sem vender, tem de haver vendido antes, sem haver comprado. Né? O que é comprar sem vender? Como é que o indivíduo pode comprar sem ter vendido? Ora, se ele não obteve o dinheiro com a venda, de onde que ele obteve? Daquilo que ele acumulou. Né? Porque como é que ele acumulou? Ele vendeu e não comprou, de compras que foram diferidas. Né? Essas compras diferidas propiciou uma poupança, certo? Que vai conferir poder de comprar sem precisar vender, porque já foi vendido e foi acumulado. Né? Mas, dada a poupança, o que garante a poupança? O que garante o entesouramento, né, do dinheiro? Poder de comprar sem vender. Então, como é possível, olhando toda a sequência, né, da circulação das mercadorias, como é possível comprar sem vender? Ora, você começa, né, na fonte de produção do dinheiro ouro. Né? Por exemplo, numa mina de ouro. Numa mina de ouro, o produto é ouro. Não precisa vender para chegar no ouro. O próprio produto é ouro. E esse ouro é utilizado para fazer as primeiras compras. E assim por diante. Então, nas próprias fontes de produção do ouro, tá certo? Os metais preciosos se trocam diretamente por outras mercadorias. Tá? E assim tem o processo da circulação. E sempre quando o dinheiro repousa, isso forma um entesouramento, e o tesouro pode ser usado para comprar sem vender. Para comprar sem vender, tem de haver vendido antes, sem haver comprado. Tá? Isso acaba sendo muito, muito claro. Tá? E ocorre na origem, nas fontes de produção, né? Nas próprias minas de ouro, você tem aqui o processo em que há uma compra sem a venda. E outras compras sem venda, elas ocorrem por meio desse entesouramento. Escreve Marx sobre o poder do dinheiro. Surgem em todos os pontos da circulação tesouros de ouro e prata de tamanhos os mais diferentes. A possibilidade de acumular, diz Marx, desperta a cobiça pelo ouro. Com a ampliação da circulação de mercadorias, aumenta o poder do dinheiro da forma sempre disponível e absolutamente social de riqueza. Então, só é possível acumular dinheiro, nesse sentido, como um tesouro, porque as mercadorias circulam. Tá? O poder do dinheiro surge da circulação das mercadorias. Tá? O dinheiro torna-se poderoso na medida que amplia a circulação das mercadorias. Tá? E aí Marx fala da cobiça pelo ouro. Já que o ouro tem esse poder de ser um penhor social, né, as pessoas buscando mais poder social, elas acumulam mais ouro, prata, etc., dinheiro. E aqui uma passagem em que Marx cita Cristóvão Colombo, né, numa carta enviada da Jamaica, em 1503, aqui Colombo já percebeu, né, embora ainda não fosse o sistema capitalista plenamente desenvolvido, Colombo percebe o poder do ouro, que depois ele vai expropriar dos indígenas americanos. Né? O ouro é uma coisa maravilhosa. Quem possui é senhor de tudo o que deseja. Com ouro pode-se até fazer entrar almas no paraíso. Uma passagem curiosa. Né? Quer dizer, quem dá esse poder de ouro, na verdade, é o poder do dinheiro, né? que é a cristalização áurea, né? A cristalização do valor das mercadorias. Escreve Marx, como não se pode notar mais aquilo que se transformou em dinheiro, converte-se tudo, mercadoria ou não, em dinheiro. Tudo se torna vendável e comprável. E não escapam dessa alquimia nem mesmo os ossos dos santos, nem as coisas sacrossantas, excluídas do comércio humano. Então, esse poder social ele é muito grande, de comprar coisas legítimas, inclusive ilegítimas. Dá ao proprietário do tesouro um poder social indiscriminado, tá certo? Pode comprar os ossos dos santos, as coisas sacrossantas, né, que excluídas do comércio humano, pode comprar, inclusive, coisas indesejáveis, né, drogas, coisas não muito recomendadas. O dinheiro atua como nivelador social. Como o dinheiro é apagada toda a diferença qualitativa entre os mercados, ela apaga, por sua vez, como nivelador social, todas as diferenças, porque o proprietário do tesouro tem um poder social que não depende mais do estamento, da casta, da posição da família, simplesmente o dinheiro confere esse poder, mesmo que ele tenha sido ganho de uma maneira
ilícita, mas o sistema de Marx é o sistema todo legal, tá certo? Ele não está falando dessas trapaças de roubalheira, tá certo? É o poder que o próprio funcionamento legal, né, a própria lei do valor confere ao portador de dinheiro, tá? O poder legítimo. Tá? Aqui é uma passagem de Shakespeare, citada por Marx, né, o Shakespeare na obra Timão de Atenas, onde ele enaltece esse poder do ouro. Tá certo? Ouro vermelho, fulgurante, precioso. Uma porção dele faz do preto branco, do feio bonito, do ruim bom, do velho jovem, do covarde valente, do vilão nobre. Quando ele fala ouro vermelho, é como aquela história do diamante vermelho, né? O ouro que pode ser obtido pelo sangue, que for obtido pelo sangue do indígena, né? O ouro que foi surrupiado. Não vamos discutir a origem do ouro, né? A origem dessa riqueza, né? Mas ele dá um poder muito grande, né? Ao entesourador, né? Não importa ser preto ou branco, feio, bonito, ruim ou bom, velho, jovem, covarde, valente, vilão ou nobre, né? Esse poder é conferido a todos os proprietários, independentemente do caráter ético, social, etc. Nesse sentido, é o nivelador social, e pelo fato de ter esse poder nivelador, o dinheiro é cultuado, né? Parece o culto do dinheiro. O poder social torna-se, assim, poder privado da pessoa privada. Então, a pessoa privadamente se apodera do poder social. Marx escreve, a sociedade antiga o denuncia como elemento dissolvente de sua ordem econômica e moral. Então, ele era condenado moralmente, esse poder era visto como algo subversivo, dissolvente, imoral, né? Já na sociedade moderna, escreve Marx, saúda no ouro a resplandecente encarnação de seu mais autêntico princípio de vida. Então, ele é o próprio princípio de vida da sociedade moderna. O dinheiro, diz Marx, é a encarnação diretamente social de todo o trabalho humano. Por isso, o impulso para entesourar é, por natureza, sem limite. Como representante geral da riqueza material, pode trocar-se por qualquer mercadoria. O poder de acumulação, a possibilidade de acumulação é ilimitada. O indivíduo, no limite, ele pode reter todo o poder social, ele pode trazer, aprisionar para si todo o valor gerado naquela sociedade, todo o valor associado ao mundo das mercadorias. Então, o dinheiro é ilimitado, qualitativamente, né? É um representante geral da riqueza, tá? Mas toda a soma efetiva de dinheiro é quantitativamente limitada, porque o indivíduo sempre tem um estoque determinado, tá certo? Tá? Obtido, né, por meio de compra, né? Meio de compra limitado. Então, como representante, ele é ilimitado, né? Como uma porção entesourada, ele é quantitativamente limitado. Então, essa contradição, tá? E o entesourador está cada vez mais querendo se assenhorar de todo o poder da sociedade, tá? Mas esse poder é sempre limitado, porque a quantidade que ele pode acumular é sempre dada. Ele não pode acumular, embora o poder do dinheiro seja infinito, mas a quantidade que se pode acumular dele é finita, né? Então ele fala, né, o tesourador se lança um trabalho de Sísifo, que Sísifo é a lei da grega, né, que o cara tem que levar um condenado lá, um semideus condenado, tem que levar uma rocha até o alto da montanha, depois despenca essa rocha e depois tem que recolher ela novamente na base da montanha e fazer esse caminho de volta, né, um trabalho inútil. Ele fala que é um trabalho de Sísifo nesse sentido que nunca se chega a ter todo digamos assim, o poder social, tá certo? Nunca se atinge, né, o impulso ilimitado da acumulação, tá? Porque a quantidade que se acumula é sempre uma quantidade limitada, tá? É uma quantidade definida, é um valor definido que pode ser continuamente acumulado, mas nunca se pode assenhorar de todo o poder social, acumular todo o valor disponível no mundo das mercadorias. Escreve Marx, né? Para reter o ouro como dinheiro é necessário impedi-lo de circular. Então, o ouro que vai sendo retido, ele é transferido da circulação. O entesourador sacrifica por isso, ao fetiche do ouro, os prazeres da carne, né? Ele deixa de consumir para acumular o ouro, tá? Então, ao fetiche do ouro, né, os prazeres da carne são sacrificados. Abraça com seriedade o evangelho da abstenção, por um lado, mas por outro lado, somente pode subtrair da circulação de dinheiro o que ele incorpora em mercadoria, né? Então, o dinheiro vem da circulação das mercadorias, né?
Então, o dinheiro que está sendo subtraído é o dinheiro da venda. E o que é a venda? É você colocou uma mercadoria para circular. A mercadoria está entrando no mercado. Então, quando você retira dinheiro do mercado, tem que incorporar a mercadoria nele. Tem que produzir. Quanto mais ele produz, tanto mais pode vender. Laboriosidade, poupança e avareza são, portanto, suas virtudes cardeais. Vender muito e comprar pouco são o resumo de sua economia política. Tá? Então, vender muito, comprar pouco e entesourar. Tá? E esse entesouramento, ele não é de todo indesejável nesse mundo de circulação das mercadorias. Ele desempenha uma função, ele é funcional para a circulação das mercadorias. Aparentemente, ele interrompe a circulação, mas Marx aponta uma funcionalidade. Tá? Porque esse dinheiro, também entesourado, ele funciona como uma reserva de meios de circulação. Olha o que o Marx diz. Para que a massa de dinheiro realmente circulante corresponda às necessidades da esfera de circulação, é necessário que um quantum de ouro existente no país exceda o quanto absorvido pela função monetária. Porque se o ouro, no caso do dinheiro, tivesse todo envolvido na circulação monetária, no momento que, por alguma mudança do lado real da economia, no momento que fosse exigido mais ouro injetado na circulação monetária, não teria de onde extrair esse ouro, porque ele já está todo empregado. Como as pessoas entesouraram, eventualmente, quando se requer mais ouro na circulação, esse dinheiro pode chegar à circulação a partir do entesouramento. Tá? Por exemplo, isso pode gerar um estímulo para que o entesourador comece a gastar. Então, por exemplo, a falta de ouro circulante, né, pode levar a uma queda de preços, tornando as mercadorias mais baratas e atraindo o interesse do poupador, por exemplo, né, do entesourador. No caso do dinheiro papel, não dinheiro ouro, dinheiro papel, que está sendo continuamente absorvido na circulação, né, supondo que o dinheiro ouro, nesse exemplo, esteja substituído por dinheiro papel. Tá? Então, a regulação da massa circulante não é espontânea, mas administrada pelo Estado. Aí o próprio Estado pode regular a massa circulante do papel, porque quando houver maior necessidade de dinheiro papel, ele simplesmente imprime. Tá? Okay? O entesouramento pode passar a ser feito em depósito bancário e não fisicamente, né? E esse dinheiro que é aplicado, ele é remunerado. Surge a questão da remuneração do dinheiro que aparece em depósitos bancários. Tá? E esses depósitos bancários afetam a injeção de dinheiro papel na economia. Ok? Então, basicamente, essa é a exposição, tá? É o tema que eu gostaria de tratar nesta videoaula, tá? E ficamos por aqui. Ok? Obrigado, então. Até a próxima.